Bem, senhores, boa noite. Estamos aqui de volta para fazermos mais um exemplo de uma tautologia. Só que dessa vez, antes da gente iniciar o exemplo, a gente vai fazer uma pequena revisão de algumas tabelas verdade, tá? A primeira tabela verdade que a gente vai relembrar aqui é a tabela verdade do E, né, ou AND. Então, por exemplo, se eu tenho essa operação aqui, A AND B, tá? Aqui a minha tabela verdade vai ter 4 linhas, tá? Uma um pouco torta, tá? Vamos aqui traçar as linhas. Ok. O que acontece? Temos 4 linhas porque temos duas variáveis, lembrando que a forma, né, é 2 elevado a n. Opa, tá muito estranho esse n. 2 elevado a n, onde nós temos que n é o número de variáveis, certo? 2 elevado a n. E nesse caso o número de variáveis são 2, né? São duas variáveis que nós temos. Então, portanto, temos aqui um total de 4 linhas, tá? Beleza, então vamos começar a preencher essa nossa tabela com os valores verdadeiro e falso, né? Aqui vamos preencher com verdadeiro até a metade do número de linhas, o resto com falso. A próxima variável, que é a b, nós vamos preencher com verdadeiro a metade de vezes que preenchemos com a variável anterior. Então vamos colocar só um verdadeiro, né? E em seguida um falso. E assim vamos alternando. Agora vamos resolver a nossa expressão, tá? Verdadeiro e verdadeiro sempre nos dá um resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso vai nos dar um resultado falso. Ou seja, eu preciso que apenas uma única variável tenha um resultado falso, tenha um valor falso para o resultado da operação E ser falso. Então o resto da tabela vamos todos preencher com F, falso. Tá? Beleza, fizemos aqui um exemplo, né, a revisão da nossa operação AND, né? Agora vamos revisar um outro operador, que é o operador então, né? Ou também chamado de condicional. A então B. Ok? Temos isso aqui. Tá, vamos lá seguir. Já sabemos que vamos ter um total de 4 linhas, né? Vamos desenhar aqui a nossa tabela para revisar a nossa operação então, de como é que ela é estruturada. É a última linha agora. Perfeito. Tá? Vamos preencher aqui a nossa tabela, tá?
com os valores. Vou começar pelo A, né, preenchendo até a metade do número de linhas com verdadeiro e o restante com falso. Tá? Aqui o B eu vou preencher com verdadeiro a metade das vezes que eu preenchi para o A. Então, portanto, vamos alternar entre verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Bem, pessoal, essa nossa tabela verdade, ela diz o seguinte, tá? De uma verdade, né, nós podemos chegar a uma verdade. Então, portanto, isso aqui é verdadeiro. De uma verdade, também podemos chegar numa falsidade. Então, isso aqui é verdadeiro. De uma falsidade, nós não podemos chegar numa verdade. Então, isso aqui é falso. Tá? E de uma falsidade, nós chegamos a uma falsidade. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Então, a única situação em que eu tenho que o condicional, né, ele é verdadeiro, perdão, ele é falso, né, é quando a minha hipótese, né, que está à esquerda do sinal então, ela é falsa, né, e a minha tese, meu resultado, ele é verdadeiro. Ok? Relembramos aí mais uma expressão, mais um operador. Agora vamos relembrar um outro operador parecido com este, que é o nosso amigo se e somente se. Tá, nós temos aqui A se e somente se. B, deixa eu melhorar essa seta aqui. Agora, ficou melhor. Também chamado de bicondicional. Tá? Novamente temos que desenhar aí nossas 4 linhas. Opa, ficou um pouco torto, mas vamos assim mesmo. Aqui. Vamos lá. Tá. Vamos preencher aqui os valores. Tá? Aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro. E aqui nós vamos ter o nosso amigo falso. E o B vamos alternar. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Tá? E agora vamos realizar a análise, né? Vamos analisar nesse sentido na ida, né, da esquerda para a direita, e no sentido da volta, da direita para a esquerda. Só vai ser verdadeiro quando tanto a minha análise partindo da esquerda para a direita, quanto a minha análise partindo da direita para a esquerda for verdadeira, ambas forem verdadeiras, né? Então aqui, de uma verdade eu chego numa verdade, chego. De uma verdade, chego numa verdade, chego. Então isso aqui é verdadeiro. De uma verdade, eu chego numa falsidade? Não. Tá? Mas, de uma falsidade, eu posso chegar numa verdade. Então, isso aqui é falso. Tá? De uma falsidade, eu chego numa verdade? Chego. Mas de uma verdade, eu chego numa falsidade? Não. Falso. De uma falsidade, eu chego numa falsidade? Chego. E de uma falsidade, eu chego numa outra falsidade? Chego. Então, portanto, isso aqui é verdadeiro. Então, revisamos, né, as operações que a gente precisava revisar para a gente fazer o exemplo da nossa tautologia, que no caso será esse aqui, ó, né?
eu tenho aqui P end Q, tá, estão em parênteses aqui, tá? Eu tenho o operador então, ou também chamado condicional, e temos P se somente se que. Não, cara, peraí, ficou muito grande. Se somente se que, tá? Fechar o parênteses aqui. Perfeito. Temos duas variáveis e a nossa tabela verdade novamente vai ter só 4 linhas, ok? Então vamos desenhar essa nossa tabela verdade com 4 linhas para podermos prosseguir com a análise dessa nossa expressão para sabermos se ela é realmente uma tautologia, né? Lembrando que tautologia é uma expressão que, independentemente dos valores das suas variáveis, ela sempre retornará, né? Ela sempre gerará um valor verdadeiro, tá? Vamos terminar aqui o nosso desenho. Quase lá. Ok. Vamos traçar as linhas agora. Tá. Traçando as linhas. Perfeito. Vamos terminar aqui embaixo com 4 linhas. Tá. Vamos fechar nossa tabela aqui em cima para ficar um negócio bem homogêneo. Perfeito. Vamos preencher agora então a nossa tabela. P eu vou preencher com valores verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O que, como nos exemplos anteriores, nós vamos trabalhar eles de forma alternada. V, F, V, F, tá? E aqui o nosso amigo P desse lado, a gente só repete a mesma forma como a gente preencheu anteriormente aqui na tabela. O que também é a mesma coisa. Deixa eu ajustar aqui, pessoal, desculpa, vai ficar muito estranho, tá? Agora a gente vai resolver as expressões. Aqui, ó. Primeiro vamos começar resolvendo essa aqui, tá? Então, verdadeiro e verdadeiro sempre me geram um resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso sempre me geram um resultado falso, né? Toda vez que eu tenho uma variável falsa em uma operação AND, o resultado vai ser falso. Ok? Vamos aqui, V e V, né? Preencher este aqui agora. V e V, né? Verdadeiro. De uma verdade eu chego numa falsidade? Não. De uma falsidade eu chego numa verdade? Chego, né? Como numa ida foi falso, né? Então isso aqui é falso. De uma falsidade eu chego numa verdade?
De uma falsidade eu chego numa verdade? Não. De uma verdade eu chego numa falsidade? Chego. Então, portanto, isso daqui é F. Perdão, pessoal, só corrigindo aqui. De uma falsidade eu chego numa verdade, tá ok? Só que é de uma verdade que eu não chego em uma falsidade. E aqui, ó, de uma falsidade eu chego numa falsidade, de uma falsidade também eu chego a uma falsidade, tá? Então, portanto, aqui é falso. E agora vamos preencher o resultado da nossa planilha final da nossa tabela verdade aqui, através da operação então ou condicional. De uma verdade, né, eu chego em uma verdade? Chego, verdadeiro. De uma falsidade, eu chego a uma falsidade? Verdadeiro. Correto isso. De uma falsidade, eu chego a uma falsidade? Verdadeiro. Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Aqui não é falso, aqui é verdadeiro, tá? Acabei de perceber esse erro aqui. Só um instante. Vamos corrigir. Aqui é verdadeiro, tá? Cadê o roxo? Tá. De uma falsidade eu chego numa verdade? Pode chegar. O contrário que não é possível, de uma verdade chegar em uma falsidade, tá ok? Então, portanto, a gente nota aqui, ó, que a nossa expressão de fato representa uma tautologia, né? Se eu quisesse transformar isso daqui em uma frase, né, uma oração, uma expressão em português, eu poderia dizer o seguinte, né? Olha aqui, ó. Se João é pedreiro e Maria é cozinheira, então João é pedreiro se e somente se Maria for cozinheira, tá? Então a gente está impondo uma condição, né, para um tanto que estranha, né? Mas para garantir, por exemplo, que a nossa tese, né, que é o P e Q, né, seja satisfeita, né, sempre como verdadeiro aqui, tá? Tranquilo? Então esse foi mais um exemplo de tautologia, tá? E agora a gente vai passar para um exemplo de contradição. Vejo os senhores no próximo slide.